falamos, né, sobre celebrar os 20 anos do EcoSocial, né, nos vem à tona qual que é o nosso propósito, que une todos nós nesse trabalho, que é apoiar o ser humano na aventura de tornar-se livre para assumir seu lugar único na vida, na construção de organizações saudáveis e na evolução da sociedade. Tudo isso tem a ver com transformação e como que essas transformações são lideradas e também afetam os indivíduos. Então, falando um pouco sobre mim, né? Eu sou Matias Klink, tenho 56 anos, sou consultor organizacional, coach de executivos, aconselhador biográfico, professor e palestrante. Eu sou engenheiro eletricista de formação, mas eu nunca exerci, né? Depois fiz formação também em administração mercadológica e financeira, MBA em estratégia internacional e, mais recentemente, uma pós-graduação em psicologia junguiana. Então, minha carreira foi feita, basicamente, dos 23 aos 35 anos nas grandes organizações de consultoria, primeiro PricewaterhouseCoopers, depois Ernst Young, depois Arthur D. Little, quando eu fui convidado para ser uma das pessoas que ajudou a colocar o EcoSocial no lugar que ele está hoje. Então, um pouco de mim sobre isso. E um dos temas que eu tenho trabalhado muito tempo, isso desde quando eu comecei a trabalhar, é com transformação organizacional. E como que, associado a isso, tem a gestão da mudança. Então, tem uma frase que a gente costuma usar, né? Um navio no porto está seguro, mas não é para isso que os navios são construídos, do William Shedd. Quais são os temas que nós vamos passar nessa nossa conversa? Primeiro, falar sobre estabilidade e mudança. Como que a gente consegue atuar nessa polaridade? A segunda é sobre a visão estratégica, sobre a mudança e sobre a transição. Na sequência, falaremos sobre alinhamento de expectativas. Quando eu proponho uma transformação na organização, isso imediatamente traz expectativas. Como que eu consigo fazer o alinhamento dessas expectativas? Falar sobre as resistências e como minimizá-las. É natural ter resistências mediante uma mudança que está sendo proposta. Falar sobre gestão de influenciadores e também a prontidão, né, para realmente essa mudança acontecer e ocorrer também a transição. Se a gente está falando de transformação organizacional, né, é sempre importante entender o que é uma organização. Nós trazemos aqui a referência, né, criada por um dos nossos associados, Rubens de Mael, chamado Quintessência, né, que trabalha, né, que uma organização ela é a transformação de propósitos em realizações no mundo, a partir de criar estratégias e operações, sendo que as relações entre as pessoas, seja internamente e com seus parceiros, é algo essencial. E sempre nesse outro triângulo, né, que traz capital, poder e cultura. Então, essa é a nossa imagem integrada da organização. E é essa organização que é transformada em cada um dos seus aspectos. Posso estar transformando apenas, o que a gente chama de apenas uma parte da operação, mas com certeza ela terá impactos em todos os outros níveis. Então, falando então primeiro sobre estabilidade e mudança. Então, trazendo um pouco essa imagem, né, de Polarity Management, do Barry Johnson, que ele diz assim: muitas das coisas que nós vemos como problema, na verdade, são polaridades, que não podem ser resolvidas, né, mas que podem ser gerenciadas. E uma delas que todos nós nos confrontamos no nosso dia a dia, seja em nossa vida pessoal, seja nas organizações, e as próprias organizações, é essa: quanto de estabilidade uma organização precisa e quanto que de mudança ela precisa. Qual que é o grau adequado em cada momento, né, para dar resposta às suas necessidades e às necessidades de mercado. Então, ele traz
só essa abordagem, que é muito profunda e muito importante, né? Mas imagine que o que acontece se uma organização, né, quer focar apenas na estabilidade, né? Logicamente que ela consegue ter uma continuidade, né? Ela preserva seus valores fundamentais e também ela otimiza o uso das competências existentes. Isso é importante. Agora, por outro lado, né, um foco na mudança, né? Eu trago uma nova energia, às vezes uma nova direção, né? A empresa pode ser inundada por uma criatividade e eu trazer novas competências. Essas novas competências não necessariamente substituem as competências existentes, né? Elas complementam, né? E só a criatividade não é suficiente, né? Eu preciso preservar alguns valores fundamentais, né? E dar continuidade a partir de uma nova energia e direção. Ou seja, o que essa abordagem propõe é que nós, nas organizações, né, devemos gerenciar essa polaridade entre estabilidade e mudança. Agora, se eu ficar preso só na polaridade da estabilidade e focar só nesse polo, né, com certeza o que pode acontecer é uma estagnação, né, ou seja, as competências existentes já não dão mais conta para as novas realidades, uma perda de energia, né, e eu perco oportunidades por não poder, né, ocupar novos caminhos, novos lugares. E, novamente, né, posso perder a competitividade. Por outro lado, né, se eu focar apenas na mudança, né, eu posso ter uma descontinuidade, né, os meus valores que trouxeram eu até aqui começam a ser relativizados e posso estar tomando riscos imprudentes. Então, o que nós trazemos aqui, essa proposta, sempre que formos trabalhar com transformação organizacional, né, tem que se entender qual a finalidade e como que eu consigo preservar, mesmo num processo de mudança e transformação, a estabilidade, aquilo que trouxe a empresa até aquele sucesso. Se nós conseguirmos fazer bem, né, essa gestão da estabilidade com a mudança, nós conseguimos ter uma vantagem competitiva no mercado. Se não conseguimos, né, nossa competitividade vai sendo reduzida e nós podemos perder importância no mercado. E aqueles propósitos para os quais nós constituímos a organização, né, não conseguem se transformar mais em realização em toda a sua potência. Então, só trazendo um pouco mais esse complemento, né, se nós tivermos uma ênfase na estabilidade, o risco, né, é estagnação, perda de energia, oportunidade. E a mudança fica em segundo plano, né, algo quase que como não bem-vinda, né, proibida. Por outro lado, se a gente dá a ênfase na mudança, né, corre o risco de a gente ter uma descontinuidade, né, e tomar riscos que são imprudentes. Então, a proposta sempre, quando nós estamos apoiando os nossos clientes, é entender, né, dentro das mudanças e dentro do contexto que é necessário, né, o que precisa ser preservado. O que de estabilidade precisa ser preservado. Então, essa polaridade não é um problema. Se a gente vir isso como um problema, ele acaba se tornando um problema. Então, é papel de todas as organizações, a partir dos seus líderes, né, trazer essa percepção. E nós, como consultores do ecossocial, né, fazendo esses trabalhos, ou mesmo apoiando os seus líderes em processos de coaching executivos, esse é uma questão que não pode perder de referência. Dando continuidade. Vamos falar um pouco sobre essa visão estratégica, né? Primeiro, né, o que é uma transformação organizacional? Eu tenho uma situação atual na organização, né, com seus propósitos e realizações, como que o poder, o capital e a cultura se relacionam, e quero ter uma situação desejada. E esse impulso de transformação, muitas vezes, surge a partir de uma necessidade do mercado ou uma necessidade de crescimento. Então, situação atual, situação desejada. E
nós sempre recomendamos que seja constituído um programa de transformação. Quantas e quantas vezes nós somos chamados, né, para fazer coisas pontuais em projetos, ou realmente para salvar alguns projetos, porque de uma situação atual eu tenho uma situação desejada, mas não existe um programa de transformação constituído, estruturado, minimamente com uma equipe para fazer esse programa. Tá? Então, esse programa ele deve ser baseado em diretrizes de transformação, o que eu quero para o futuro, perceber que essas transformações vão trazer mudanças, tá? E essas mudanças vão trazer impactos. Impactos para a organização, impacto para os seus profissionais, impacto para o mercado. Então, é muito importante que se entenda isso. Mudança não é feita de forma impune, transformação não é feita, tem impacto. Então, tem que ter uma grande clareza sobre isso. Tá? E uma coisa, né, que a gente sempre prega é quem é o patrocinador? Quem são os patrocinadores? De novo, vocês podem se lembrar que provavelmente seus avós, seus tios diziam coisas do tipo: quem tem padrinho não morre pagão. Então, patrocínio é uma coisa que nós do EcoSocial ajudamos a construir dentro das organizações, nesses programas de transformação, né? E deixamos muito claro que se não houver esse patrocínio, os resultados, né, serão menores e o processo vai ser muito mais difícil. E aqui, né, trazendo um pouco, né, desse conceito do David Snow, o KNEF, né, que ele diz que tem alguns contextos em que as organizações, as áreas e os projetos estão imersos. Tem o primeiro, né, que é o que ele chama do contexto óbvio, em que causa e efeito são muito conhecidos, são previstos, repetitivos, olha que coisa. Né? Então, eu consigo definir padrões. Então, é aquele contexto óbvio. Né? Por exemplo, um redesenho de processo, implementação de uma ferramenta, né, informática, normalmente acontece, em boa parte das vezes, dentro desse contexto do óbvio. Né? Quantas vezes eu e a Kátia fizemos projetos de implementação de SAP, de Oracle, ele cai um pouco nesse aspecto do óbvio. Né? Logicamente que tem algumas áreas, alguns processos que são muito específicos e que precisam de uma especialidade, que daí entra um pouco mais do complicado. Causa e efeito existem, mas não são tão evidentes. Eu preciso de um especialista para entender isso. Por exemplo, algo que muda muito no Brasil é a realidade tributária e fiscal. Então, eu preciso ter um especialista. Então, às vezes, entra no campo do complicado. Tem uma causa e um efeito, mas não são evidentes. Por que eu estou trazendo isso? É importante que a organização e o consultor que está apoiando perceba em que campo, né, em que contexto nós estamos atuando aquele projeto. Em que parte daquele projeto está no óbvio, né, parte está no complicado. E grande parte dos projetos entram nessas duas características. Agora, quando a gente fala sobre transformação, muitas vezes essa transformação acontece no terreno do complexo. Causa e efeito existem, mas não são lineares, só são vistos em retrospecto. Ou seja, muito do fazer o protótipo, tem muitas pessoas, não tem quem saiba sozinho. Então, nesse contexto, a transformação organizacional é, como diz a própria palavra, mais complexa. Então, é importante que a gente também perceba isso. E existe um quarto aspecto, que é o caótico. E daí o caótico é muito difícil, né, quando eu falo de criar um programa de transformação, né, na verdade é mais um programa de gestão de crise, né, de atuação, né, se existe causa e efeito não são percebidos. Então, esses quatro contextos, eu diria que muitos dos programas estão no óbvio, parte deles, mesmo que estejam baseados no óbvio, tem a parte complicada e também tem o complexo, né, de como que eu atuo nisso. Né? Tem, de qualquer forma, a abordagem que nós trabalhamos em gestão da mudança e gestão da transição, né, dá muito conta do óbvio, dá muito conta do complicado, do complexo, além da percepção da abordagem, tem um diferencial ainda maior,
da capacidade dos consultores de apoiarem esse ambiente complexo. Ou seja, temos uma abordagem, a experiência de nossos consultores do ecossocial são imensas, né? Só que ela aparece ainda mais, né? Essa capacidade nesse ambiente complexo. Como que eu consigo, a partir de uma abordagem, né, fazer de forma flexível a atuação necessária. Então, trazendo esse contexto em que os diversos trabalhos podem acontecer. Então, esse olhar que a organização e quem está apoiando essa organização, e seus líderes, principalmente, devem ter. Eu gosto muito dessa figura. Né? Se vocês veem, é um submarino. E, muitas vezes, né, confunde-se gestão da mudança com gestão do programa. Não dá para fazer gestão da mudança se não estiver um programa bem estruturado. E quando eu digo programa, né, pode ser um conjunto de iniciativas, um conjunto de projetos conectados com uma coordenação adequada. Né? Então, gestão da mudança é o periscópio desse submarino. Né? Muitas vezes nós somos chamados para colocar um periscópio num lugar que não tem um submarino. Tem, no máximo, um barquinho que está à deriva. 90% do que as pessoas dizem que são problemas da gestão da mudança, são problemas de gestão do programa e dos seus projetos. Isso é bastante claro na nossa experiência. Então, não podemos confundir gestão da mudança com gestão do programa. Muitas vezes, né, inúmeras vezes, nós somos contratados, né, na verdade, nós somos contactados com a seguinte pergunta: né, vocês não podem fazer um team building de sensibilização para essa mudança? Nós dizemos, bom, precisamos entender o que é essa mudança. Não é um team building e nem é só sensibilização. A gente vai ver mais para frente o porquê que isso não resolve. Não resolve, talvez cause até mais problemas. Então, não é sensibilização. Então, essa separação, o que é o programa e junto ao programa, né, conectado ao programa, tem que ser feita uma gestão da mudança, né, em todos os aspectos, do estratégico, passando pelo tático e pelo operacional. E nós somos experts em todos os aspectos, principalmente na organização estratégica dessa gestão da mudança. Vamos trazer mais um pouquinho. Né? Fala-se muito sobre mudança, né? Mas a gente quer trazer também um contexto que muitas vezes é esquecido, que é a transição. Né? Ou seja, nós temos a organização e nós temos o indivíduo. E entre uma coisa e outra, tem esse programa de transformação organizacional. Né? O que acontece? A organização passa pela mudança. É na mudança da organização que nós estamos trabalhando. Só que, muitas vezes, nós nos esquecemos da transição que o indivíduo precisa fazer. O que é transição? Transição é a resposta do ser humano às mudanças que estão sendo propostas. Daí a importância de entender quais são os impactos. Tá? Os impactos nos diversos aspectos e principalmente do indivíduo. Do indivíduo em si, no grupo ao qual ele pertence e também nas equipes às quais ele faz parte. E, como diz William Bridges, um grande estudioso e pensador, ele diz assim: sem transição, não há mudança. Sem transição, não há mudança. E ele diz mais ainda, eu gosto muito dessa frase, quem me apresentou foi a Kátia, né? Esforços de mudança que não levam em conta a transição são como operações de sucesso nas quais o paciente, infelizmente, morre. Então, eu tenho incontáveis projetos, né? Poderia passar mais 2 ou 3 palestras falando sobre eles. Mas a questão é essa, né? Sem levar em conta a transição do indivíduo, né? E, ao contrário da mudança que acontece no tempo cronológico, tem um projeto, tem prazos a serem feitos, né? Então, é o que a gente chama de cronos. A transição acontece no tempo da alma, né? É kairos. Então, como que cada um vai reagir? E daí, né, que esforços, além da mudança, eu posso ajudar as pessoas a fazerem.
E daí o papel do patrocinador e dos líderes, né, é fundamental. Gestão da mudança e gestão da transição. O que é isso? Basicamente, são 3 aspectos. Alinhamento de expectativas, trabalhar com as expectativas dessa transformação, né? Minimização de resistências e construção do compromisso. Compromisso com o quê? E para quê esse compromisso com essa mudança? Que resultados nós esperamos quando eu faço uma gestão da mudança e uma gestão da transição? Primeiro, pré-implementação. Um bom processo de gestão da mudança e gestão da transição ajuda na aceitação dessa transformação pela organização. Mas não é uma aceitação cega, ela vai sendo construída. Então, primeiro, a aceitação, entender para que está sendo feita. Nem toda mudança vai ser boa ou todo mundo vai ganhar, né, com aquela mudança. Mas o que se ganha e qual a necessidade? Durante a implementação é maximizar os resultados esperados. E, por fim, após a implementação, a sustentação desses resultados e até a ampliação desses resultados. A gente vê que, depois da implementação, há uma tendência de uma queda dos resultados, para depois a gente realcançar os resultados anteriores e até superá-los de acordo com o que estava sendo esperado. Quais são os componentes, né? Quando a gente trabalha com gestão da mudança, e dependendo de em que contexto que eu estou atuando, eu vou trabalhar de uma forma ou de outra. Mas esses 6 componentes são sempre necessários. Então, quais são? Primeiro, um diagnóstico cultural, ou seja, em que organização está acontecendo aquela mudança. Qual que é a cultura? O que é valorizado? O que não é tolerado? Como as pessoas exercem o poder? Como que é tomada decisão? Como é tomada a decisão? Como que os líderes atuam? Um diagnóstico. Quais são os desafios dessa organização? Em que aspecto, né, está entrando essa transformação proposta? Né, com que objetivos? Então, esse diagnóstico cultural. Para trabalhos maiores, né, realmente para fazer uma transformação organizacional, tem que ter uma equipe, né, que conduza esse programa de transformação organizacional. Então, uma coisa que nós temos que olhar é a gestão dessa equipe, né? Em alguns projetos tem uma equipe que é exclusiva, né? Em outros são tempo parcial ou são ad hoc, conforme a necessidade. Então, também, mas essa gestão da equipe é essencial. Inclusive, né, em projetos maiores, tem todo um processo de formação dessa equipe para trabalhar no projeto, tem uma sustentação com análise de clima dessa equipe. Então, gestão da equipe, o que ela precisa se desenvolver. Depois, a comunicação. Para cada etapa do programa, existem alguns fatores críticos a serem comunicados, e que, se bem comunicados, eu vou conseguir a construção do compromisso. Então, comunicação é algo, né? E comunicação não é fazer jornal, não é fazer e-mail, né? Muita da comunicação que funciona em processos de transformação organizacional é aquela de 2 vias, cara a cara, em que os responsáveis pelo programa possam ouvir, apresentar e ouvir, né, quem vai ser afetado. Comunicação. Gestão dos influenciadores. Como que cada um dos participantes, dos indivíduos, dos grupos, das áreas, né, percebem e atuam com relação ao que está sendo mudado. Uma coisa que é fundamental também é entender profundamente que mudanças em detalhe acontecerão e que impactos isso vão trazer para a organização, para as pessoas, para os diferentes grupos de influência. Quando eu faço uma transformação, né, provavelmente eu vou precisar de novas competências. Então, também, né, a gestão da mudança é que faz esse mapeamento, de que competências, em que grau deverão ser desenvolvidas para essa nova situação.
Então, esses são os componentes básicos que trabalhamos num processo de gestão da mudança e gestão da transição. Quais são as fases da mudança? Assim, fases em que aqui a gente está colocando por fins didáticos, né, acontecem sequencialmente. E é importante que aconteça o máximo cronologicamente possível isso. Mas, às vezes, há necessidade, ocorrem antecipações. Mas, né, então, a primeira fase é o contato, ou seja, a organização está tendo contato com o que está sendo proposto, o que está sendo esperado. Depois, o entendimento do que é essa mudança, então, essa construção desse comprometimento. Então, eu entender, né? Entender racionalmente, isso tem a ver com o meu pensamento. Depois é confiar nessa mudança, e para confiar, né, trazendo aquele ponto que eu acabei de falar, as pessoas só confiam se elas forem envolvidas e se perceberem quais são os impactos que terão em si. Quem vai ganhar e quem vai perder o quê? Comprometimento, ou seja, é a fase de realmente vamos colocar em prática. Né? E daí entra aquilo que eu vou comentar um pouco mais para frente, quão pronta, né, qual que é o grau de prontidão para que essa mudança e essa transição aconteça. E, a partir daí, a sustentação. Né? A sustentação. Então, essas são as fases da mudança que a gente deve executar, e para cada um daqueles componentes 6 que eu trouxe, né, tem atividades específicas. Falamos sobre mudança, né, que acontece no tempo cronológico. Mas agora vamos falar sobre transição. Como que eu respondo, né, às mudanças que estão acontecendo, ou a minha compreensão sobre as mudanças que estão acontecendo. Então, quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Érico Veríssimo. E aqui, dando um pouco de histórico, né, eu começo a trabalhar com esse aspecto de transformação organizacional no comecinho da década de 90. Os meus primeiros projetos foram em 91, tá? E era a época que tinha chegado no Brasil o conceito da reengenharia. E no livro de reengenharia, os autores diziam uma coisa assim, que hoje é de arrepiar os cabelos. Eles diziam assim: estamos iniciando uma longa e difícil jornada. Carregaremos os feridos, fuzilaremos sumariamente os desertores. O que isso quer dizer? Como que eles levavam em conta, ou, na verdade, não levavam em conta a transição do indivíduo? Eu lembro também que num projeto que eu fiz, logo depois desse, um tempo, que havia um diretor corporativo de uma grande empresa multinacional, ele dizia assim para os liderados dele, ele era o patrocinador: ou mudam-se as cabeças, ou as cabeças serão mudadas. Ele estava errado? Essa é uma boa reflexão. O que ele queria dizer? Estamos dando todas as condições. Esse é o que estamos para vocês, para a mudança e para a transição. Agora, tem uma questão organizacional. Tem os tempos de cada um. Estamos dando todo o suporte também para o indivíduo. Mas, se vocês não quiserem, né, se vocês não tomarem a decisão de se alinharem à mudança, o mundo vai tomar uma decisão para vocês. Então, soa um pouco forte, né, mas o que ele queria dizer é como conciliar o tempo da organização com o tempo das pessoas. Isso está no nosso dia a dia. Isso é outra polaridade, né? O tempo do indivíduo e o tempo da organização. Isso, independente de ter uma transformação, isso acontece no dia a dia. Trazendo um pouco, né, o que é a transição? Quando a gente propõe uma mudança, lá no contato, principalmente, o que acontece? Tem essa imagem, né, que suscita alguns sentimentos. Estou caindo no vazio, né? Estou descendo as profundezas, né? Que medo, que receio, né? O que eu vou encontrar lá embaixo? Né? Se eu não tenho o mínimo de entendimento do que vai acontecer, eu me jogar dessa forma é, no mínimo, incauta e imprudência.
Mas ele pode ter algo mais ampliado, né? Ou seja, eu tenho aonde chegar, né? Estou treinado, sei que o outro também está treinado para me segurar. Né? Brincando um pouco com vocês, não que algumas pessoas não caiam, né? Então, por isso que é sempre importante ter uma rede de proteção embaixo. Então, projetos, né, em que o periscópio é a gestão da mudança e a gestão de transição, entre outras coisas, fazem essa possibilidade de se jogar, mas sabendo que vai ser acolhido e que, se não for acolhido, ainda assim vai ter uma rede de segurança. Ainda assim, não é garantia completa. Então, trazendo um pouco, né, das fases da transição, como que o ser humano, né, responde, né, a uma mudança, que sempre a gente pode encarar como um choque. Então, é a abordagem, né, da Elizabeth Kubler-Ross e do William Bridges, né, sobre a resposta do ser humano ao choque. Então, quando existe 3 etapas, uma que é do impacto mesmo, né, que a gente está sofrendo sobre uma mudança proposta, ela desenvolveu esse trabalho baseado em processos de pessoas que recebiam notícia que tinham uma doença incurável, né, e que tinham pouco tempo de vida. Então, tem um impacto, né, isso serve para a pessoa em si e para as pessoas que a cercam. Né, a elaboração e a possibilidade de um recomeço. Então, tem um choque, eu saber uma notícia, né, que eu ou alguém que eu gosto, né, tem uma doença terminal, é um choque. Na organização também. Por exemplo, eu atuo numa empresa, né, e essa empresa foi comprada por outra. Né, eu estou num alto grau, alto nível de organização. Quem vai ficar? Tem um par do outro lado. Então, é um choque quando eu sei que eu tenho todos os meus planos, eu estou com minha... Né, quantas vezes, né, nós, no Ecosocial, estamos atendendo em processo de coaching, um executivo que está trabalhando para desenvolver a sua carreira, para galgar o próximo passo, para construir. E no meio, né, a empresa, ele descobre que a empresa está sendo comprada por outra. Como que faz isso? Né? O contexto todo dele vai mudar. Então, um choque, né, isso natural. Ter uma negação, isso não está acontecendo, isso não vai me afetar, né? Isso é possível de ser transformado, vou dar conta, mas é como, né, enfiar-se debaixo da cama para o bicho-papão não pegar. Então, e é natural da alma humana essa negação e é importante. Depois, um medo, né? Esse medo ocorre em graus diferentes, né? E uma coisa que é necessária, é raiva da situação. É importante não negar a raiva. E, logicamente, que isso pode acontecer no tempo longo ou pode acontecer tudo ao mesmo tempo. O choque, logo passar para a negação, medo muito rápido, raiva, né? Mas o importante é que existe perceber essa vivência, perceber cada um desses processos, né? Essa parte do impacto. Então, propus, eu estou lidando com uma mudança na organização, uma transformação, que vai ter uma série de impactos. Exemplo, vai fechar a minha filial vai ser fechada, ou o lugar onde eu trabalho vai ser transferido. Coisas, né, e às vezes tão simples quanto vai mudar o meu grau de report. Então, como que eu passo? Isso quem passa é o indivíduo. Então, feito isso, e que pode ir e voltar, pode estagnar em algum momento, né, vai trazer uma confusão, né, ou seja, eu começo a elaborar isso. Antes estava mais no nível dos sentimentos. Aqui começa a elaboração, né, que volta para o nível um pouco do pensar. A confusão, a dúvida, a angústia do que eu vou fazer, do que eu posso fazer, do que eu consigo fazer, né? E é importantíssimo, né, quando nós estamos atuando com as lideranças,
com os executivos, né, dentro da organização ou fora da organização, ajudá-los a trabalhar com esses aspectos. E, por fim, pode-se fazer uma reflexão. Se eu conseguir trazer esse trabalho, passo pela reflexão, começo o que a gente chama de recomeço, é começar a aceitar aquela situação, né? Ou seja, um dos grandes aprendizados que eu tive na minha carreira, e isso não faz tanto tempo, né? Faz uns 10 anos, é perceber que a melhor forma que a gente tem para transformar a situação é perceber como ela é, aceitá-la, né, para poder transformá-la. Então, a aceitação é fundamental. A gente pode partir para a ação, né, começa a ter uma confiança de um nível diferente, né, no nível superior, e até o entusiasmo. Você poderia perguntar, mas Matias, que entusiasmo que vem de alguém que sabe que vai morrer? Né? Preste atenção, prestem atenção. Né? É muito difícil a gente, às vezes, lidar com essa questão, mas se vocês conseguirem perceber muitas pessoas que recebem essa notícia, né, de uma doença muito grave, né, quase que incurável, passa por esses aspectos. Né, até que, a partir da aceitação, né, eu consigo agir no que é possível. Né, ter a confiança no que a situação está me trazendo e até desenvolver um entusiasmo. E aqui é importante de como que eu consigo, né, transformar o medo em ação. Né? Isso requer a coragem, né? Coragem no querer. E transformar a raiva em aceitação através do perdão. Fácil? Não, requer coragem. Realmente, né, e passar. E as pessoas passam por isso nas organizações. E muitas vezes nas organizações, né, quando a gente vai atuar, né, na gestão da mudança, a gente gosta de carinhosamente escancarar as situações. Ou seja, mostrar qual que é a realidade. Não adianta negar, né, que algumas pessoas vão perder algumas coisas. Não adianta negar que existem resistências. Não adianta negar que talvez os líderes estejam despreparados e mais perdidos. Por quê? Né? O patrocinador e os líderes têm de fazer essa transição antes dos demais colaboradores. Então, fácil não é, mas é organizável, né? E atuando com experiência, né? Isso é possível. Falar sobre alinhamento de expectativas também, né? Que daí traz, a partir dessa visão estratégica, a gente falou sobre o que é a mudança, o que é transição, quais são as fases da mudança, quais são as fases da transição. Sem transição não acontece mudança. Quais são as expectativas com relação à mudança? Quando a gente fala assim, alinhamento de expectativas, toda pessoa tem 3 tipos de expectativas, ou expectativas de 3 ordens, quando um programa de transformação organizacional é estruturado e proposto. E a gente tem que responder, né? O programa tem que responder a essas 3 expectativas. Eu tenho expectativa de como será o processo da mudança. Quanto tempo, quem que vai coordenar, né? Se será participativo, se não será participativo. Né? Então, como que será isso? Se terá apoio de consultor, não terá apoio de consultor? Como que será o processo? Isso é importante. As pessoas têm expectativas quanto a isso. E é importante, então, que a gente alinhe essas expectativas. O segundo, resultados da mudança. Que resultados essa mudança vai ter? Ou aqui ainda, que resultados que são esperados dessa mudança? Por quê? Existem resultados que são percebidos, são resultados que são comunicados, né, e são resultados que são esperados. Quais que são realmente, que expectativas que a gente pode ter com relação a esses resultados? E também, né, se vocês olharem, é até meio quadrado aqui, diferente dos outros, quais são os impactos da mudança? No começo, não dá para saber detalhadamente. Então, é um convite, né, a confiança, mas a confiança só estará estabelecida após eu ter
muito claro quais são os impactos, mas eu tenho que ter alinhamento dessas expectativas. Então, aqui. E como que faz isso num projeto? Se a gente olhar, então tem transição e mudança também pode ser visto como uma polaridade, né? Existem projetos que só olham a mudança, e outros projetos que olham só a transição ou uma transição desconectada da mudança, né? Trabalha-se muito superficialmente, né? Aquilo que se chama abraçar árvores ou estourar balões, né? Então, não é isso, né? Ou seja, as duas coisas são conectadas e também devem ser equilibradas. E as pessoas têm expectativas. E a mudança ocorre dentro das capacidades da organização, das próprias pessoas. Como que eu consigo, né, também ter essa outra polaridade bem gerida, expectativas e capacidades? Né? Então, ou seja, gestão da mudança e gestão da transição é apoiar na construção de acordos para que as expectativas que se tem para aquele programa, né, naquelas dimensões que eu trouxe, processo, quais serão os resultados e quais são os impactos, caibam dentro das capacidades. Não sejam maiores que as capacidades, mas que também não sejam menores do que as capacidades. Os dois casos podem gerar frustração. Então, como diz essa frase, o papel fundamental da gestão da mudança e da gestão da transição é promover o constante equilíbrio entre as expectativas e as capacidades, por meio da construção negociada de acordos. Olha que coisa! Gestão da mudança e gestão da transição requer habilidade de mediação de interesses diferentes. Então, entre eles, a questão de prazos. Então, entre eles, os diversos influenciadores que estão envolvidos. Ainda em alinhamento de expectativas. Se a gente olhar, né, qualquer mudança que é proposta, né, se a gente olhar esse gráfico no tempo, né, como que evolui a percepção dos influenciadores? Ela começa, legal, alguma coisa, e, normalmente, o programa, né, e seus responsáveis criam e erram, criando expectativas muito altas, inadequadas do que será. Quando eu levo as pessoas a expectativas muito altas, mais chance, né, de que ela vá para um grande desespero, à medida que ela começa a montar, né, perceber qual que é o esforço e a complexidade e mais, quais serão os impactos em mim e no meu grupo. Então, mais ou menos, isso que a gente chama de curva do desespero, né? Criar expectativas muito altas, né? Quando houver a percepção do esforço, e às vezes também é uma percepção distorcida do esforço e da complexidade, né? Vai ter um desespero. Né? Logicamente que esse desespero vai ser não sem muito trabalho, e às vezes, muitas vezes com sofrimento, né? Sendo trabalhado, luz no fim do túnel, então, né? E tem um resultado que vai ser conseguido. Né? Quantas vezes? Mas muitas vezes, né? Eu diria que muitas e muitas vezes, nós somos chamados quando já estão no desespero. Né? O consultor é chamado quando o ideal é que a gente fosse chamado antes, começasse, ou que a organização fizesse uma adequada gestão de expectativas, de alinhamento de expectativas, um adequado processo de gestão da mudança e gestão da transição. Então, o desespero é um desespero, chega até lá. Né? Então, a gente já viu projetos em que, há 5 dias de entrar no ar a implementação, tem que ser abortado, né? Porque não esqueceram de alguma coisa, ou não deram certo. Né? O nome técnico é go, não go, disso. Muito tarde, não que não tenha que ser feito isso, né, essa avaliação, mas as chances de não ter sido feita bem uma gestão da mudança, uma gestão da transição, é que o desespero seria muito grande e que surja no fim do túnel, né, aquilo, uma brincadeira novamente, né, a luz de um trem na contramão.
Então, cuidado. Então, se a gente fizer uma boa gestão da mudança, a curva, né, é mais essa. Ou seja, a ideia é aumentar as expectativas, mas não tanto, né, porque daí a percepção do esforço, da complexidade, é complexo, demanda um esforço, mas não é tão grande, ele não está tão distorcido. Vai ter um desespero? Logicamente, todo projeto de gestão, todo projeto de transformação organizacional vai ter momentos que ocorrerão um desespero, mas ele é menor. Então, a gente vai conseguir sair do túnel mais cedo, né, e o resultado vai ser melhor e mais cedo. Então, e aqui, uma outra frase que também eu gosto muito: levantar as expectativas de alguém e não atendê-las é pior do que a mediocridade. Então, quantas vezes, né, a gente já trabalhou, né, em projetos e que tem uma expectativa, vende-se um sonho dourado, né, e nós, né, temos que, às vezes, aterrar isso, para que o processo não seja uma mediocridade. Requer o que do consultor? Experiência, preparo, firmeza, né, para realmente, né, confrontar, né, as definições. É muito mais fácil dar as boas notícias. Né? Um projeto de mudança, logicamente, só está sendo feito porque tem bons resultados. Mas o que não está sendo dito? E que talvez precise ser dito? Da forma adequada, no momento adequado. Bom, então, se a gente tiver a efetividade da gestão das expectativas, tá, a gente consegue, né, construir isso, né? Ou seja, construir o comprometimento, desde o contato, passando o entendimento, crença, comprometimento, sustentação. Porque se eu não fizer bem na época do contato, essa gestão de expectativas, vai ter uma falta de informação, uma confusão sobre o que é a mudança. Se na época do entendimento eu não fizer também adequadamente as expectativas, vai ter uma percepção negativa da mudança. Ou seja, os impactos que ainda não estão mapeados, mas eu percebo que vai ser mais negativo para mim do que a mudança que está sendo proposta. A crença, eu começo a tomar decisões contrárias à mudança. O comprometimento não acontece, existe a mudança, é abortada no início da utilização, ou ela consegue só um pedaço, né? Ela não consegue ter ganhos, né? Imagine, né, uma empresa que está implementando um sistema integrado, né, que no dia da implementação ou no dia seguinte percebe que não consegue faturar, né, para os seus clientes. Isso aconteceu na Pemex, ou seja, a petroleira do México, né? No dia do faturamento, o faturamento não funcionava da ferramenta. Pararam quase 2.000 quilômetros de estrada. Vocês imaginam que são 2.000 quilômetros de estradas no México? Então, uma referência. E, após a instalação, né, existe uma deterioração da mudança instalada. Então, isso é a diferença entre fazer uma gestão de expectativa adequada ou não. E daí aparecem os três elementos de resistência: a dúvida, a desconfiança e o medo. São os três aspectos, os três tipos de resistência que acontecem quando uma mudança é proposta. Vamos falar sobre minimização de resistência. Na verdade, esse é o outro pilar da gestão da mudança e da transição. Então, primeira coisa, né, vamos olhar o ser humano. Né, o ser humano no pensar, no sentir, no querer. São as três instâncias, se a gente pode olhar, que a gente chama de ser humano trimembrado. Primeiro, resistência é importante, é necessária, é boa. Começa a ser um problema se eu me fixar em uma delas. Então, mas o primeiro tipo de resistência que acontece é a dúvida. Como que eu trabalho a dúvida? O segundo é a desconfiança. E o terceiro é o medo.
Então, a dúvida no pensar requer conhecimentos. A desconfiança no sentir requer atitude. E o medo no querer necessita de habilidades para lidar com isso. Então, e é nesse sentido que acontece. Não dá para trabalhar, né? Então, isso acho que é marcante. Quando vamos trabalhar com gestão da mudança e gestão da transição, a atuação nas resistências tem que ser de cima para baixo, ou seja, do pensar passando pelo sentir e pelo querer, né? E não o contrário. Né? Por isso que a gente vai ver que não funciona quando um cliente nosso chama, venha fazer aqui uma sensibilização. Não funciona. Então, a dúvida, a gente tem que atuar para esclarecê-las, e dúvidas são as mais diferentes categorias. Né? Envolver para mitigar a desconfiança. Desconfiança em quê? Desconfiança nos resultados, desconfiança no processo, desconfiança em quem está conduzindo, desconfiança no que vai acontecer para mim, né, em que posição que eu estarei após essa mudança. Então, como que eu envolvo? E o capacitar, né, para ultrapassar a resistência do medo, né, eu tenho que capacitar. Porque o medo será que eu darei conta nesse novo ambiente? Eu terei as habilidades necessárias, eu saberei fazer o que é necessário? Então, se eu conseguir fazer isso, tenho um entendimento. Se eu trabalhar a dúvida, eu tenho um entendimento. Se eu trabalhar a desconfiança, eu construo a crença ou a confiança. Né? E se eu trabalhar o medo, é o comprometimento. Ou seja, isso é a construção do comprometimento. E acontece nesse passo. Não dá para construir comprometimento sem ter o entendimento, eliminando as dúvidas. E depois construir, estabelecer a confiança, né, mitigando as desconfianças. Né, e construir o comprometimento, mostrando para as pessoas que elas darão conta desse novo processo. E aqui, então, nós temos 3 momentos: um momento que é o da conscientização, um momento que é da sensibilização, um momento que é da mobilização. Não dá para fazer só a sensibilização. Fazer só a sensibilização, né, às vezes, tocar em sentimentos, né, que não têm respostas. Então, muitas vezes, em vez de melhorar a situação, se nós fizermos um team building, como é chamado, né, só de sensibilização, se os efeitos anteriores não forem alcançados. Então, esse é o processo natural. Muitas vezes, como eu falei, nós, consultores, somos chamados nos momentos de desespero, e a gente tem que fazer tudo isso muito rápido, né? Promover um rápido entendimento, né? Promover mínimo de confiança, para depois ter o comprometimento. Eu lembro de um projeto que eu fiz, inclusive também com a Kátia, de uma empresa, né, que nos contratou para construir o plano de treinamento, ou seja, o plano de desenvolvimento das competências necessárias para usar esse novo sistema. Era um sistema que estava sendo desenvolvido internamente. Era só isso. Só que não dá para desenvolver esse plano sem entrarmos, nós entendermos. E a gente percebeu que, assim, usando a expressão muito popular, o buraco era muito mais embaixo. Eles não tinham projeto, eles não tinham gestão de projeto, eles não tinham nada, análise cultural. Então, nós tivemos que fazer, de forma muito concentrada, né, todos esses processos, que foram muito bem feitos. Inclusive, nós concluímos com louvor o treinamento, assim, na última hora. Mas poderia ter sido feito muito melhor. O que a gente pode dizer? Né? Por que a organização comete esses erros? A gente tem 2 fontes básicas. Uma é desconhecimento. Do que é um processo, do que é necessário. E o outro é uma visão de que tem uma outra polaridade que é muito importante, que é a entrega dos resultados versus a qualidade das relações. E, muitas vezes, eu só olho a entrega dos resultados, dizendo que as relações são menos importantes, ou negando isso.
Então, cuidado, isso é muito importante. Passando um pouco mais para frente, né, trazendo um pouco de gestão de influenciadores, ou seja, né, a mudança acontece na organização, a mudança precisa da transição, e a transição acontece nos indivíduos, né, e esses indivíduos vão ter uma reação, que a gente disse que é importante, né, é até saudável que aconteçam as resistências. Mas nós precisamos mapear a posição de cada um deles. Onde que cada um se encontra, por quê e como que eu consigo transformar. Não necessariamente eu vou conseguir trabalhar cada um dos indivíduos. Talvez eu tenha que trabalhar grupos de influência. Também existe uma abordagem, mas aqui entra aquilo que é o ser humano, né, com sua, como que eu posso dizer? Cada um com a sua personalidade, cada um com a sua criação, cada um com sua história de vida. Então, o pensar, o sentir, o querer de cada um, né, tem uma atuação própria, e que a gente tem que respeitar. Então, o que é a gestão de influenciadores? Né? Também tem algumas categorias. Tem aquele influenciador que é o estratégico, ou porque ele está numa posição hierárquica estratégica, ou porque ele tem um conhecimento, né, estratégico. Ou porque ele é muito respeitável, muito respeitado pela organização. Então, o influenciador estratégico, ele tem que atuar no foco na decisão, que decisões serão necessárias. O influenciador tático, né, que é algo intermediário, ele vai ter que ter foco na responsabilidade, né? De alguma forma, quem vai fazer a transformação tem muito a ver com esse influenciador tático, porque ele vai liderar, basicamente, né, essa transformação. Então, esse influenciador tático são os líderes da organização, né? Não estou dizendo o nível mais alto da organização, que isso está no estratégico, mas no nível mais da média liderança. Eles que vão liderar que isso aconteça. E, por fim, o influenciador funcional, né, que vai ter o foco na execução, no detalhamento das coisas, né, inclusive dos impactos do que estará sendo mudado. Então, é importante que nós tenhamos essa visão e consigamos trazer para a organização e para o programa esse tipo, né, entender, né, qual é qual. Ainda falando sobre gestão de influenciadores. Então, primeiro, esse mapeamento do posicionamento dos influenciadores é baseado em percepções objetivas. Nossa, parece um contrassenso. É a nossa melhor percepção, né, com dados e fatos que a gente tenha realmente percebido. Ele serve como referência para a definição para construção e definição das estratégias de envolvimento, como que eu vou envolver, então, ou seja, como que eu vou fazer, de alguma forma, a conscientização, a sensibilização e a mobilização, né, por meio de processos de comunicação, desse processo de mudança. A posição de um determinado influenciador, seja individual ou grupo, não é estática. Eu posso ser contrário, eu posso ter um conjunto de resistências no momento, né, porque eu tenho uma série de dúvidas, então eu sou meio contrário, mas eu posso mudar quando essas dúvidas forem esclarecidas. Modifica-se ao longo do processo de mudança conforme as ações de envolvimento e comunicação. Assim como eu posso mudar positivamente, né, e me alinhar ao que está sendo proposto, eu também posso mudar. Eu era alguém que era entusiasmado e posso passar a alguém contrário. Portanto, não se deve rotular ou julgar ninguém pela posição assumida inicialmente. Muitas vezes alguém que é contrário, né, ele só está querendo atenção. O posicionamento contrário não significa necessariamente que o influenciador individual ou grupo opõe-se à mudança. Então, e aqui, só uma forma, né, que nós atuamos na nossa metodologia. Né? A gente olha, primeiro, duas dimensões. Qual o grau de impacto que aquela transformação vai ter nele, na área dele? Qual que é o grau de impacto? Né? E qual que é o grau de influência dele, né, nessa mudança? Né? Também. Então, que tipo de influenciador ele é? Né? E, além disso, né,
qual que é a proximidade que ele está da mudança e qual que é o posicionamento. Então, se a gente olhar, onde que a gente atuaria muito? Imagine a gente olhando aqui a Camila, ela sofre um grande impacto e tem uma grande influência no programa. Ela está mais ou menos próxima do programa, mas ela é contrária. Ou seja, essa é uma atuação mandatória do programa. Quase que 1 a 1. Principalmente se a Camila for a líder de um grupo muito importante. E está dizendo que é, porque ela tem um alto grau de impacto. Então, como que trabalha? A gente vai mapeando, com percepções objetivas, como que as pessoas vão se transformando durante o programa. Então, o que é importante no primeiro momento? Que essas pessoas que estão nessa zona vermelha, que elas se aproximem do programa, ou seja, tem uma bola azul completa, e que passem de ser contrários a demonstrar que são favoráveis. Como que eu conquisto isso? Então, e daí a importância também de ter um patrocínio. De novo, transição tem a ver com o tempo da alma, Cronos, mas nós também temos que olhar o tempo da mudança. Desculpa, eu falei errado. A transição tem a ver com o tempo da alma, o Kairos, só que também tem o tempo do programa, o tempo da mudança, que é Cronos. Como que eu consigo colocar? Então, existe muitas vezes que alguns influenciadores não conseguem fazer o processo, ou não conseguem mudar. Então, no primeiro momento, trabalha-se, dá oportunidades, trabalha-se inclusive com a influência do patrocínio, mas algumas pessoas talvez, como diria o cara da reengenharia, tenham de ser fuzilados sumariamente. Muito forte isso, que eu estou falando. Isso não é necessariamente verdade, não. Mas estou trazendo essa questão extremada para trazer a questão de que nós temos que prover, ou seja, ajudar a organização a prover tudo o que for possível para a transformação. Só que a pessoa tem que querer. E no mundo também tem a questão temporal. Então, em muitos dos nossos programas, também de transformação, em que projetos grandes, a próprio projeto provê para os seus líderes processos de coaching e às vezes de mentoria. Então, veja, eu falei que cada influenciador pode ter um tipo de personalidade, que eu estou trazendo só para vocês olharem como que, partindo do pressuposto dos tipos psicológicos do Jung, que existem 4 grandes blocos de pessoas com relação a processos de mudança. Aqui são as letras, quem conhece o MBTI tem isso, eu não vou entrar nesse detalhe, mas que tem 4 grandes blocos. Então, tem um primeiro, que é aquele que tem a preferência por introversão e julgamento, que é o mais difícil de todos na mudança. Quando as mudanças são propostas, eles verificam-nas contra suas percepções internas. Se estas se alinharem, partem rapidamente para a implementação. Se não, mantêm suas opiniões e tornam-se oponentes irredutíveis. Nem sempre no projeto a gente vai ter um mapeamento das personalidades. Só estou trazendo para a gente conhecer que é importante a gente entender que existem 4 tipos básicos de reação à mudança, dependendo da sua personalidade. Então, tem esse é o mais crítico. Esse, que é o EJ, extroversão, julgamento, quando mudanças são propostas, aplicam seu julgamento e colocam-no em questionamento. Se suas dúvidas forem respondidas, move-se rapidamente para planejamento, organização e implementação. Percebe que os dois têm a ver com as dúvidas do fazer sentido. Olha as suas convicções internas, suas percepções, e outras aplicam o julgamento. Mas também tem que fazer sentido, se fizer rapidamente. Então, as personalidades EJ são excelentes líderes de projetos. E
daí temos os outros dois. Né? Né? O EP, que é extroversão, percepção, né? Gostam de ouvir os outros que já passaram por aquela mudança, gostam de perceber opiniões, né? E gostam de ter a sua participação com criatividade. Né? Então, se desse sentido, vai influenciar para todos a implementação. E, por fim, os introversão-percepção, quando mudanças são propostas, são curiosos e buscam informações. Avaliam-nas com seu julgamento interno, ou seja, não é externo. Buscam informação, parece adaptável, mas seguem apenas o seu próprio tempo após ter tomado sua decisão. Percebe que dentro de um grupo, né, tem várias, e aqui dei uma dimensão só de personalidade. Como que eu levo em conta para a transição as diferentes personalidades? Aqui tem um outro caso também, que é uma outra dimensão também da personalidade, ou seja, existem pessoas que preferem linguagem concreta e pessoal, outra linguagem concreta, objetiva e analítica, outras linguagem abstrata, simbólica, objetiva e analítica, outra linguagem abstrata, simbólica e pessoal. Isso tem diretamente a ver com comunicação. E eu vou estar comunicando para todos esses tipos de pessoas. Então, eu tenho que garantir que, né, a minha posição, né, seja colocada de forma mais, como que eu posso dizer? Levar em conta todas essas posições. Né? Eu estou falando com diferentes tipos. E para concluirmos, né, trazer um pouco sobre prontidão para a mudança e para a transição. Então, prontidão para a organização. Ou seja, quais são os... antes de eu realmente fazer a implementação, eu tenho que analisar se realmente a organização está pronta para a mudança proposta. E ela pode ser acontecer tudo numa data, ou ela pode acontecer no tempo. Né? Então, tudo numa data, tem uma maior complexidade para deixar tudo pronto, mas também eu sei que acontecerá naquela data. Né? Agora, outras que são entrando por processos, ou por módulos, ou por áreas, enfim. Né? Aqui, só realmente para a gente ir concluindo, indicadores positivos da mudança na organização. Como que a gente olha? A gente tem ferramenta para isso, né? Ferramenta estatística para analisar isso. Né? Então, as diretrizes organizacionais e culturais estão conectadas com a nova realidade. Os líderes estão atuando como exemplos para a mudança. A transição dos líderes já deve acontecer antes, né? E não tendo resistências ainda. A estrutura organizacional, se for o caso, deve ser revisada. Os processos e sistemas testados e homologados. Ou seja, está falando de uma transformação que pega todos os níveis da organização e todos os aspectos. Né? E o ambiente físico é adaptado. Então, eu preciso ter 100% de prontidão para a mudança? Não, mas tem que ter um grau mínimo e planos de mitigação do que não estiver pronto. E olhando agora para os indivíduos. Então, assim, o indivíduo passa pela transição. Quais são os indicadores positivos da transição dos indivíduos? Primeiro, clareza das razões do projeto para a organização. Eu tenho que ter clareza. Para quê? Eu tenho que, já nesse momento, saber muito claro por que esse projeto e o que vem desse projeto para a organização. Se eu não tiver essa clareza, consciência dos benefícios e perdas individuais. Percepção positiva da mudança. Então, mesmo com perdas, eu tenho uma percepção positiva da mudança e dos resultados. Resistência à mudança minimizadas. Essas resistências minimizadas. Né? Eu trabalhei bem o pensar nas dúvidas, trabalhei bem o sentir nas desconfianças, trabalhei bem o querer com os medos. Né? As competências necessárias estão em desenvolvimento. Né? Também, precisa ter 100% de prontidão para a transição? Não, mas tem que ter um grau alto e planos para dar continuidade. Aqui, né, quando tem um baixo grau de prontidão, né, que possíveis consequências? Aqui tem algumas delas. Né? Mas, chamando atenção a algumas delas,
né? Quando não tem um alto grau de prontidão, muitas vezes a mudança e seus propósitos, né, tem baixa prioridade na agenda executiva. E existe uma confusão do que é a mudança e quais são os seus propósitos. Perde seu patrocínio, né, perde seu apoio dos líderes, a percepção em si é negativa, o clima organizacional se deteriora, né, há uma resistência generalizada, né, muitas vezes aberta, mas muitas vezes velada. Né, e às vezes até boicote, a gente já viu tudo isso acontecer. Né? Então, confusão de quem é responsável por o quê, né? Até a paralisação da atividade do retrabalho. Bom, que resultados que a gente espera, né? Falando sobre sustentação dos resultados com o tempo. Na pré-implementação, a gente conseguir ter o contato adequado, o entendimento e a crença, né, de que aquilo é importante. Se eu fizer esses 3 movimentos de forma bem adequada, né, eu vou chegar no momento da implementação com a capacidade do comprometimento. Vocês se lembram que gestão da mudança da transição é alinhamento de expectativas durante todo o programa, é minimização de resistência e é construção de comprometimento. Então, aqui a prontidão significa qual o grau de comprometimento que eu consegui construir. Né? A partir daí, eu implemento, né, e eu passo por um processo de estabilização, né, até essa adaptação para esse novo modelo. Então, muitas vezes os resultados de curtíssimo prazo são piores do que a pré-implementação. Mas eu vou estabilizar. Após essa estabilização, é o momento da pós-implementação, né? Ou seja, que eu vou sintetizar os resultados. Aqueles resultados estavam previstos, eu consigo. Então, aqui eu já estou melhor do que antes. Ao final da estabilização, eu já estou melhor do que antes. Né? A sintetização, né? Conseguir todos os resultados, e daí a energização, né? Ocupar todos como eu posso dizer? Conseguir todos os resultados e já começar a pensar num novo, né? Num novo programa, num novo. Eu já consegui a estabilidade e já está no momento de pensar novamente num novo processo de mudança. Né? E aqui, né? O que a gente pode dizer para as organizações e para os consultores? Né? Sempre dá tempo de começar um programa de gestão da mudança e gestão da transição. Só que os resultados, né, a qualidade dos resultados e a dor envolvida dependerá. Então, nós, se possível, desde o contato, uma boa gestão da mudança e uma boa gestão da transição, conectado desde o início e conectado com o programa de transformação organizacional, ou seja, é o periscópio conectado com o submarino, e não o contrário. A gestão da mudança e gestão da transição não faz milagre. Então, quanto antes começar, é melhor. Se for começar já mais na época entrando em desespero, então, que se tenha a abertura para perceber em que momento está e como recuperar um pouco do tempo perdido, sem negar as dores que passaram. E, dica, o programa ele não termina com a implementação. Ele vai ter um grande esforço de estabilização, sintetização e energização. Atitudes recomendadas para todos e que devem ser incentivadas pelos líderes nesses processos. Aqui. Flexibilidade, proatividade, participação, tolerância, colaboração. Então, isso deve ser praticado por todos e incentivado pelos líderes e pelo patrocinador, né? Incentivado e cobrado, mas sempre tendo a seguinte coisa em mente: foco em soluções, não foco em reclamações. Né? Muitas vezes, né, querem colocar no papel da gestão da mudança, na gestão da transição, o papel de psicoterapeuta, às vezes até de confessionário e padre. Não é isso. Não que
o papel da gestão da mudança e gestão da transição não seja alguém que tem que estar muito, assim, aberto para ouvir as coisas, mas sempre, junto com a gestão do programa, buscar boas atitudes, sempre foco em soluções, não em reclamações. Eu quero terminar essa palestra, né, agradecendo muito vocês que participaram, né? Espero ter podido contribuir um pouco da minha experiência, um pouco do nosso entendimento do ecossocial, né, em programas, cada vez mais, né, o tema transformação organizacional, transformação cultural, né, e a requerida gestão da mudança e gestão da transição está na pauta, na agenda dos executivos e nos desafios. Nós fizemos, em 2010, um programa, uma pesquisa sobre liderança, né? Eu vi que Vera Costa está aqui, ela ajudou muito nas entrevistas, né, com vários executivos, e perguntava qual é o maior desafio, né, para os executivos nos próximos 5 anos. Que temas estará na agenda dos executivos e dos líderes para os próximos 5 anos? E para uma e para outra, né, mudança e mudança estava no top 3 da importância. Isso foi em 2010. Acredito que não tenha mudado nada. Mudou uma coisa, sim: a aceleração dos negócios, né? A questão das práticas, né, chamadas ágeis. Então, tem uma aceleração. Então, ou seja, cada vez mais é mais importante. Então, para concluir, agradecendo realmente a participação de vocês e colocando-nos à disposição, né, para quaisquer conversas que vocês queiram ter, né, depois, né, terminar com esse verso da Cora Coralina, né, e que tem tudo a ver, né, com gestão da mudança e gestão da transição. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muito obrigado pela participação de vocês. E até uma próxima. Até uma próxima.